Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 19 de março de 2024, terça-feira, vamos continuar aqui meditando na Palavra de Deus. Amém? Nós estamos vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, estamos vendo versículo a versículo. Hoje vamos ver os versículos 8 e 9. Amém? Aqui em Fortaleza está chovendo torrencialmente. Isso é bom. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9 diz assim: E finalmente, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Amém? O contexto do capítulo 15, você já sabe, ele está falando, o apóstolo Paulo está explicando sobre a ressurreição de Cristo, e essa ressurreição também vai ser explicada, que ela é a garantia da ressurreição para viver com Cristo eternamente daqueles que creem em Jesus hoje. Amém? Esse é o contexto do capítulo 15. Vamos ver aqui o versículo 8, que começa dizendo: E finalmente, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo, ele se inclui na relação daqueles que viram a Jesus pessoalmente, tá certo? Porque certamente Paulo viveu no contexto de Jesus, ele viu Jesus certamente, viu as ações de Cristo certamente. Eu entendo que ele deve ter visto com certeza Jesus pessoalmente, tá certo? Mas a manifestação, ou seja, a revelação de Cristo a Paulo, só acontece 2 anos depois que Jesus subiu aos céus. E ele está indo a Damasco, né? O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 11 e 19, ele vai contar a história da conversão de Paulo, que era chamado de Saulo, tá certo? Então, ele vai dizer aqui que finalmente, depois, também foi visto por mim, ou seja, ele viu Jesus pessoalmente, teve essa experiência pessoal com Cristo, da manifestação de Cristo em sua vida. Amém? Então, ele está afirmando aqui que também é um dos que viu Jesus ressuscitado. Eu também entendo que ele conviveu mesmo com Jesus antes de Jesus morrer, tá certo? Vamos lá para o Atos 9. Eu já disse a conversão de Saulo, do versículo 11 e 19. Tem lá a história da conversão de Saulo. É lindo, você deve ler esse texto, tá certo? Olha o trovão aí aqui, glória a Deus. Vamos continuar aqui no texto, tá certo? E ele vai dizer, como por um nascido fora de tempo. Tem uma tradução que vai dizer como um abortívoro, como um aborto, né? Então, Paulo, apesar de ter conhecido Cristo, eu entendo porque ele certamente conviveu no contexto de Jesus, mas a sua experiência de conversão, eu já disse a você, ela foi 2 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Então, eu vou entender e dizer a partir dessa afirmação, que ele diz como um nascido fora de tempo, ou seja, eu podia muito bem ter nascido lá, ser um dos chamados por Jesus naquele contexto, e 2 anos depois eu entendi essa graça. Eu entendo que Paulo está querendo afirmar isso. Ele vai dizer que nasceu fora de tempo, porque o seu chamado, a sua conversão, ele entendeu 2 anos depois de Cristo ter subido aos céus, tá certo? E o texto vai continuar dizendo no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu acho isso interessante, porque Paulo, para mim, ele resume aqui a questão da humildade daqueles que são chamados como Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Paulo era um exímio fariseu, defensor da lei, defensor do judaísmo, assim, ferrenho mesmo, conhecedor, defensor. Mas assim, Paulo, quando ele tem a sua experiência com Jesus, ele vai apresentar aqui, ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele vai dizer, eu sou o menor deles, e isso representa para mim, para minha compreensão. Ele está falando aqui da humildade daqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, não se exalta a si mesmo, tá certo? Eu acho que isso é muito importante para a vida de um verdadeiro servo de Deus, entender isso, porque Paulo ele é um autêntico apóstolo, porque ele viu Jesus, ele teve uma experiência pessoal com Jesus, mas ele vai dizer aqui que ele é o menor deles. Isso para mim representa humildade daqueles que são chamados segundo Cristo. Amém?
Como é que isso aconteceu? Eu já disse a você no capítulo 9 de Atos, do 1 ao 19, você vai encontrar, mas eu vou citar aqui um texto de Atos 9, que é o versículo 5, que vai dizer assim: ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo, na estrada de Damasco, tem essa visão de Cristo, e a Bíblia vai dizer que ele caiu no chão, cego, e a pergunta que ele faz: quem és tu, Senhor? Então ele já sabia que Cristo era o Senhor. Aí ele faz a pergunta: quem és tu? E Jesus responde: sou eu mesmo. Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo aí. Tá certo? Então Paulo, ele já tem essa compreensão, tem essa revelação graciosa de Cristo, e portanto ele é um autêntico apóstolo de Jesus, tá certo? E aí o texto no versículo 9 vai continuar dizendo, de 1 Coríntios 15, 9, vai continuar dizendo: que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Ora, Paulo conhecia a sua vida, eu vou dizer, a sua vida pregressa, um exímio religioso, defensor da lei judaica, do farisaísmo, tá certo? Que matava crente, tá certo? Então, ele se acha uma pessoa vil, indigna. Por esse passado, ele se acha uma pessoa indigna de ter esse encontro com Jesus, de ter essa experiência com Jesus. Portanto, ele vai dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Amém, amados? Portanto, essa compreensão eu acho ela muito interessante. Paulo, ele não se considera digno, porque ele olha para o seu passado, esse matador de crente, tá certo? Ele se acha um homem vil, ele se acha um pecador, tá certo? Mas a experiência de Cristo com ele foi muito grande, tá certo? E o versículo 9 vai continuar dizendo: pois persegui a igreja de Deus. Aqui está a razão pela qual, a principal razão, entendo, pela qual ele se acha indigno de não ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Amém? Deixa eu citar aqui um caso interessante que envolve o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, antes de ser chamado Paulo, tá certo? Porque depois da conversão mudou para Paulo. Uma experiência antes dele ser convertido. Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60, e o capítulo 8, versículo 1. Lá vai estar descrito a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, evangélica, protestante, porque Jesus não é mártir, tá certo? Jesus é oferta, amém? Ele é oferta pelo pecado. Jesus não é mártir, tá certo? Então ali está registrado no capítulo 7 de Atos, o primeiro mártir, que é Estevão. E Saulo, versículo 8, capítulo 1, diz que Saulo consentiu na sua morte, ou seja, ele era autoridade e ele autorizou, ele permitiu a morte de Estevão. Então, por essas razões, Paulo vai se achar indigno de ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Amém, amados? O que nós aprendemos? Eu quero assim trazer, são reflexões muito breves, porque aqui o sentido aqui é que Paulo está defendendo assim, com a sua compreensão, pela experiência que ele teve de conhecer a Cristo e ter recebido uma revelação direta de Cristo. Por essa experiência, ele está aqui dizendo que Jesus realmente ressuscitou, tá certo? É isso que ele está defendendo dentro desse contexto. Mas eu quero assim, no versículo 8 e 9, eu quero dizer aqui um aprendizado para mim e para você, tá certo? É que independente da minha postura, antes de conhecer a Cristo, independente de como tenha sido a minha vida e a sua vida, antes de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, se você é um religioso que defende sua religião e é capaz até de matar, como Paulo fazia por ela, tá certo? Independente disso, depois da sua conversão, Deus, em Cristo Jesus, não leva mais isso em consideração. Ele lhe transforma num servo, transformou a Paulo em um apóstolo, aquele que é o missionário que anunciou a verdade do Evangelho. Portanto, eu quero tirar esse aprendizado aqui também. Além da humildade de Paulo, reconhecer: eu sou indigno de ser chamado apóstolo, porque eu fui contra, eu matei cristão por causa disso. Mas, amado, quero tirar esse aprendizado de humildade daquele que se converte, e também, depois que você se converte, Deus não leva em consideração os seus pecados anteriores. Você está livre deles, está salvo se você crer e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Amém?
Amanhã vamos continuar aqui falando um pouco mais a partir do versículo 10 de 1 Coríntios, trazendo uma reflexão aí breve para nós, para fortalecer a nossa fé, para trazer cada vez mais essa convicção da verdade de que Jesus é o Cristo e Cristo morto e ressuscitado. Amém? Deus te abençoe, porque tem gente que nega isso, tá certo? Inclusive dentro de igreja que se diz protestante, estão negando a Cristo. Mas firme a sua fé, Ele ressuscitou mesmo. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.